A maior parte das pessoas que tá presa num relacionamento infeliz não tá lá por falta de opção, e sim por uma questão de hábito. Eu vou desenvolver essa ideia, mas primeiro, eu sou a Luciana Toledo, sou uma terapeuta cognitivo-comportamental e esse canal é pra gente falar de relacionamento e saúde mental e tudo que tiver a ver com isso. Então aproveita, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo, porque aqui sempre tem novos conteúdos e a gente pode fazer isso chegar para mais pessoas. Então vamos lá, por que viver um relacionamento infeliz tem menos a ver com falta de opção e mais a ver com um hábito? Um hábito começa com um comportamento de ficar em silêncio, de adiar conversas, com um hábito de ter medo de agir, que logo no final vai te aprisionar. Warren Buffett tem uma frase que diz o seguinte: as correntes do hábito são tão leves para serem sentidas até que se tornem pesadas demais para serem quebradas. Aqui tem uma ideia, né, que tem muito a ver com a questão do hábito. Ele começa simples, fácil, mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses, vai ficando cada vez mais difícil quebrar o silêncio, não adiar as conversas e perder o medo, por exemplo, de agir em relação àquilo que você gostaria de ter como um relacionamento. Mas, puxa, como é que isso acontece? Eu nasci assim? Eu sou assim? Na verdade, isso acontece porque todo comportamento humano tem uma relação direta com a sua consequência. Então vamos lá. Quando eu fico em silêncio, o que acontece? Não acontece uma discussão, não acontece uma briga. E aí isso me faz sentir como? Aliviado. Então todas as vezes que depois que eu me comporto, vem uma sensação positiva, eu acabo tendo uma probabilidade muito grande de agir assim de uma segunda vez, de uma terceira, de uma quarta. E aí está se estabelecendo um hábito, um comportamento costumeiro. Isso pode ter sido aprendido nesse relacionamento ou em outro relacionamento ou lá na minha infância. Mas ele tem muito mais probabilidade de acontecer porque eu evito uma emoção desagradável. Eu evito alguma coisa que eu considero desagradável. Esse é um comportamento, então, que se estabelece porque o resultado dele é melhor do que qualquer outro resultado. Então, se eu for conversar com meu parceiro, muito provavelmente eu vou ficar ansiosa, eu vou temer uma briga, enfim. E se eu ficar calada, nada disso vai acontecer. Então, é muito menos aversivo esse resultado. Portanto, ele tende a acontecer mais vezes. A gente chama disso de evitação, que se estabelece por reforço negativo. Talvez essas informações nem importem para você, mas é assim que elas se formam. E isso significa que vai se criar um padrão automático de resposta emocional. Automaticamente, você vai passar a repetir essa mesma forma de lidar com as coisas. E quando você se der conta, né, já tem um caminho mental para usar, né, esse mesmo tipo de comportamento que te leva a essa mesma resposta emocional e que te mantém preso nesse beco sem saída, nesse círculo. É como se você realmente não conseguisse sair disso. Eu gostaria de exemplificar isso. Então, pensa, você evita consistentemente conversar com seu parceiro ou parceira, porque aí existe um incômodo.
você fica muito ansiosa, você fica desconfortável, você não sabe por onde começar. E aí, todas as vezes que você evita essa conversa, você se sente aliviada ou aliviado. Isso faz com que seu cérebro aprenda que evitar a conversa é muito mais seguro. Você não vai experimentar toda aquela parafernália emocional. Então, continua com esse comportamento. Por quê? Porque você vai se sentir mais seguro todas as vezes que você evita. E aí, o que vai acontecer? Esse passa a ser um padrão de resposta. Eu gostaria que você parasse para pensar. Se você esperar que o seu parceiro mude, ou sua parceira mude, que o universo, né, te mostre um sinal, que a certeza apareça, né, a certeza de que se eu conversar, tudo vai dar certo, talvez você esteja esperando demais desse mundo aqui fora, porque isso não tá fora, tá dentro. Essa mudança precisa começar com você. Então, se você tá esperando que a corrente simplesmente se quebre, né? Infelizmente, isso não vai acontecer. Ela se quebra quando a gente faz alguma coisa para que ela se rompa, quando você age para isso acontecer. Então, para pensar em quais são esses hábitos que você criou, quais são esses comportamentos que estão tão automáticos que você faz, às vezes, muitas vezes até sem perceber. Que hábitos foram esses, né, que você construiu? O que é que você está evitando hoje que com certeza vai te prender amanhã? Então, voltando lá na nossa conversa inicial, esse relacionamento que você tá infeliz não é por falta de opção, mas é porque esses comportamentos que são um hábito se repetem constantemente. E é lógico, quebrar esses hábitos, quebrar esses comportamentos, quebrar essa resposta automática é difícil, é doloroso, exige que você esteja disposto a viver essas emoções que são difíceis. Então, não adianta agir por impulso. É preciso que você se conheça, que você entenda e que você perceba. Então, se você precisa de ajuda para isso, busca um terapeuta. Mas o primeiro passo disso tudo é refletir, se dar conta de que eu tenho uma dificuldade e começar a fazer alguma coisa para sair desse lugar. Me conta aí nos comentários qual é o hábito que mais, né, se transformou numa corrente pesada para você no seu relacionamento. Aproveita, curte, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.